Aqui, então, né, exatamente na palavra então, porque vai dizer que Deus, Hashem, vai cobrir a pessoa com uma sombra vivificante. E aí eles continuam. Então, eles começaram a discutir assuntos sagrados e supremos. Primeiro falou o Rabi Simeon, dizendo, está escrito, eles receberão uma oferta pesada de todo aquele cujo coração está desejoso. Aceitareis a minha oferta. Eles vão tirar de mim, isso significa que quem aspira à piedade e à camaradagem com o santo, não deve ser negligente ou negligente em sua devoção, mas deve estar pronto e disposto a trazer sacrifícios de acordo com o que pode, segundo o que o Senhor o tem abençoado. Isso é o Devarim 16:10, que faz parte dessa paraxá. É verdade que está escrito, venha, compre vinho e leite sem dinheiro e sem preço. Isaías 55:1. E isso com referência ao trabalho em nome do santo. Isso é em referência a esse trabalho. Mas isso apenas indica que, enquanto o conhecimento sagrado e sua Torá pode ser adquirido sem preço ou despesa. Fazer boas ações e méritos no céu requer sacrifício e deve ser pago com um preço total. Caso contrário, aquele que trabalha não é digno de trazer sobre si o espírito de santidade do alto. No livro de feitiçaria, do qual Ashmedai ensinou o rei Salomão, está escrito que quem deseja afastar o espírito da impureza e subjugar esse espírito deve estar preparado para pagar o que for necessário em troca do cumprimento dos seus desejos. Porque o espírito de impureza tenta o coração do homem com muitas lisonjas. Por outro lado, o espírito da santidade não é assim. Exige um preço cheio de esforço, tenso, purificação de si mesmo e da morada da devoção do coração e da alma. E mesmo assim você terá sorte, se tiver sorte suficiente para estabelecer sua morada com você. Portanto, deve-se ter cuidado em andar em retidão, segundo o caminho e veredas da justiça, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda, porque, caso contrário, mesmo que tenha entrado em um homem, sairá dele imediatamente e será difícil para ele se retificar. Daí a expressão, deixe-o comprar, lacar, também significa comprar, a mim. E cada homem, um que merece ser chamado de homem, porque nem todo mundo é chamado de homem perante Hashem, ou seja, de cada um que prevalece sobre sua má inclinação, que dá de bom coração, que dá de bom grado com o coração, isto é, aquele que agrada ao santo, porque ele, o santo, é o coração, como está escrito, meu coração te diz, Salmos 37:9. A rocha do meu coração, Salmos 73:21. Assim também aqui você receberá uma oferta pesada daquele bem, veja, pesada daquele bem ou daquele bom lugar. Porque apenas ali e em nenhum outro lugar o sacrifício aceitável pode ser encontrado, apenas no coração. E como você pode reconhecer uma pessoa com quem um santo está satisfeito e com quem ele faz a sua morada? Quando observamos que um homem tenta servir ao santo com alegria, com seu coração, sua alma e sua vontade, podemos ter certeza de que a Shekhinah tem sua residência nele. Tal homem merece ser bem pago por seus ensinamentos e companheirismo. Portanto, os antigos diziam, compre um bom companheiro, ou seja, um professor. Compre por um bom preço para merecer a presença da Shekhinah. Portanto, deve-se perseguir e correr atrás do pecador e comprá-lo por um bom preço, para que a sujeira do pecado possa ser expurgada dele e o espírito da impureza e a emanação do outro lado possam ser subjugados. Quem consegue redimir tal pecador pode ser justamente considerado o criador da alma renovada e vivificada, e tal ato é o maior louvor imaginável a Deus.
e exalta a glória do santo, bendito seja ele, mais do que qualquer outra circunstância ou ato inimaginável. Vamos tentar entender aqui. Então, o que a Torá diz é que você deve trazer uma oferta para o Eterno. Lá em cima fala que a Torá não se compra por dinheiro, nem dessa forma, nem daquela forma. Mas com a questão do avançar, o que a Torá fala? Que você não pode recebê-la de graça. Porque seria, assim, para as pessoas que têm uma certa honra, ela detesta receber coisas de graça. Ela não quer receber, ela quer ter o mérito de trabalhar por aquilo. Então, tem pessoas que não gostam de receber de graça. Quando você tem um professor de Cabala, de Torá, que você reconhece que a Shekhinah está nele, e que esse poder está nele de trazer essa vida, então, esse professor ele deve ser bem pago. Ele deve ser bem pago pela Torá e pela divindade que ele traz para as pessoas. Mas não é o professor que vai cobrar. É os alunos que têm que reconhecer isso. Porque eles não querem receber isso de graça. Eles não querem receber a Torá de graça. Eles jamais querem chegar lá no céu e falar: Shem, eu recebi a tua Torá de qualquer maneira. Eu não tinha terumá para trazer. O Senhor me abençoou, mas eu não trouxe, eu não ajudei a Torá. E ainda diz, depois disso, que se caso você tenha muito empenho, muita coisa, então você compra um pecador. Não tem dinheiro para fazer o Shabat, eu pago o Shabat. A pessoa não tem dinheiro para fazer aquilo, eu ajudo porque eu quero ensinar a Torá para ela. Então, a bênção que você traz de oferta para o Eterno é super importante. Porque sem esses mecanismos, você não consegue ser como criador. Você passa a ser uma pessoa que se aproveita das pessoas. Pelo contrário, se você pagou exatamente o que é válido para que você não fique com débito. Porque se você ficar com débito, você não vai conseguir alcançar as coisas da Torá. Ainda que você estude milhares e milhares de anos, você não tem um bom coração. Você não está valorizando as coisas do Eterno, porque a Torá fala que você vai amar Deus com todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu poder financeiro. Tudo que você puder ajudar, tudo que você fizer para honrar os estudos da Kabbalah, da Torá, tudo que você puder ajudar, você tem que ajudar. Você não tem que retrair sua mão para isso e dar só para aquilo que não é Torá. Porque não tem lógica isso dentro do próprio Zohar que está falando aqui. Então, diz que se você reconhece que uma pessoa tem a Shekhinah, se os ensinos desse professor ou aquele pecador que está em volta de você, que você tem que redimir, você tem que se empenhar ao máximo, porque senão não vai ter validade. E quem está falando isso é o Zohar. É o Zohar Kadosh, é a Torá. Então, vamos lá. E continua. Diz aqui: bendito seja mais do que qualquer outra circunstância ou ato inimaginável. Por que é isso? Deixa eu só colocar uma coisa para vocês aqui antes da gente seguir. E tem outra coisa. Quando o Eterno destina uma quantia para estudo de Torá, e a pessoa não doa, a pessoa não ajuda, o Eterno vai lá e tira o triplo, o dobro. A pessoa tem uma doença, a pessoa tem como é que se diz, uma perda financeira, a perda de um trabalho, a perda de tudo justamente porque ela não está honrando com o melhor para as coisas de Hashem, para o estudo da Torá, para se ter um mecanismo melhor para ensinar a Torá. E muitas vezes ela está fazendo pior do que o pessoal que está na igreja, porque lá eles doam, para receber de volta. Então, vai lá, o pastor abençoa, eles dão o máximo. E quando chega dentro da Torá, que é muito mais importante, como não tem essa via de troca, porque você já está recebendo aquilo que o Eterno te dá, e você vai ter saúde também dentro daquilo que você faz, é lógico que o Eterno não deixa ninguém sem pagamento. Eu duvido
Eu nunca vi o justo mendigar o pão, nunca vi, porque o Eterno ele não deixa sem pagamento. Então, o que acontece? Quando a pessoa ela se coloca saudável e ela tem a fé, né, de fazer aquilo que é o melhor para o Eterno, o melhor para as outras almas, o melhor para aquele que quer chegar até a Hashem, o que vai acontecer? Essa pessoa ela vai receber a Shekhinah, ela vai receber a divindade, até porque esse sistema faz parte da própria divindade, que vai estar participando com a pessoa em tudo que ela fizer. Então, a divindade trabalha para ajudá-la e ela trabalha não para ajudar a divindade, mas para ajudar o mecanismo que vai levar a divindade a outras pessoas. Então, ela acha aquilo tão precioso que ela não acha justo ela ter aquele ensinamento, aquela questão de graça, porque ela acaba ficando como os pastores, que pegam dinheiro de todo mundo, faz campanha para isso, dinheiro daqui, dinheiro dali, e elas se tornam aquilo que elas mais odiaram, que foi o que muitas vezes prejudicou a vida espiritual dela e financeira. Aí elas vêm para o lado da Torá agora e elas são exatamente, e julgam pelo outro lado aquilo que elas vão fazer aqui. Só que lá do outro lado elas ajudaram para caramba. E se desse lado elas não sobressaírem com o peso da ajuda que está lá, com que olhar e com que juízo elas vão chegar perante a Hashem? A Hashem vai fazer o pesamento, ó, lá em Edom você doou X, aqui você não doou nada. Lá você abria a mão, aqui você encolhe a sua mão. Então é assim que funciona dentro da Torá. E aí eles continuam. E assim, por causa disso, eles subjugam o outro lado. Olha como é que é importante. É por isso que se diz de Arão, ele separou muitos do pecado. Isso é Malaquias 2,6. E de lá, meu pacto foi com ele de vida e paz. Malaquias 2,5. Veja agora, quem procura um pecador, toma-o pela mão e leva-o a abandonar o seu mau caminho, e leva-se mais do que qualquer outro, mesmo com 3 méritos particulares, isso é, determinar a submissão do outro lado, por engrandecer a glória do santo e com a sustentação pelo mérito das suas boas ações, do próprio equilíbrio do mundo, das esferas superiores e inferiores. A respeito de tal homem está escrito: minha aliança era com ele de vida e paz. Valerá a pena ver os filhos de seus filhos dignos de desfrutar deste mundo e do mundo vindouro. E nenhum dos senhores do julgamento terá poder para puni-lo, seja neste mundo ou no mundo vindouro. Ele passará por 12 portões do firmamento e ninguém o bloqueará. A respeito de alguém assim, está escrito: sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada, sua justiça dura para sempre, e para o justo da escuridão sai a luz. Isso é o Terrilim 112, 2,4. Em uma certa câmara superior, há 3 cores queimando em uma chama. A chama que emana do sul, que é o lado direito, as 3 cores misteriosas que compõem esta chama seguem em direções distintas. Uma sobe, uma desce e uma pisca, aparecendo e desaparecendo. Quando o sol brilha, a cor que sobe é a primeira a aparecer. É a mais deslumbrante, branco do que qualquer outro conhecido. Penetra na chama e nela se absorve um pouco mais sem perder a sua identidade. Ela repousa no pico daquela câmara, e quando o israelita entra na sinagoga e rezam assim, que chegam ao fim da oração de Geulah, da redenção, isto é, a palavra bendita és tu, ó Senhor, que redime Israel, e eles vão diretamente para a oração de Amidá, a cor branca, brilhante, descendo na extremidade superior da câmara e tecendo uma coroa com orações do povo. E nas costas celestiais, um arauto se levanta e proclama: bem-aventurados são vocês, povo santo, porque vocês fazem bem diante da face do bendito, e seja ele. Este é o significado intrínseco da palavra eu fiz o que é bom aos seus olhos. Isso é Isaías 38:3.
Isto é o que o rei Ezequias, por suas devoções, conectou a redenção com a oração. Porque quando os orantes alcançaram a palavra, louvado seja o Deus Supremo, no último hino, antes das 18 bênçãos, como dissemos, o brilho branco repousou no topo daquela câmara. O tzadik levantou-se para ir ao lugar apropriado, em amor e alegria, e todos os membros foram unidos, como em um desejo, o superior com o inferior, todas as luzes celestiais cintilam e brilham, incandescentes com o fogo divino superior. E todos se unem no justo que é designado bom, como está escrito. Diga ao justo que ele é bom. Isso está em Isaías 3:10. E une-os a todos no silêncio da alegria perfeita e nos beijos de amizade. E tudo se reúne na câmara. E quando os fiéis veem a oração da paz abundante no final das 18 bênçãos, o rio que brota no Éden faz o seu serviço nessa assembleia. Todos devem se despedir do rei. Nenhum ser humano, nem qualquer outra coisa criada, pode então se encontrar diante daquela presença, nem orações, súplicas. Então pode ser dita, mas é preciso cair de cara no chão. Fazer orações propiciatórias. Por quê? Porque esse tempo é o tempo do serviço. E todo ser que habita na terra deve se envergonhar diante do seu Senhor, cobrindo o seu rosto com grande medo, e sua alma se une às almas que estão contidas naquela cama. Então, a cor descendente, ela paira sobre a parte inferior da Assembleia. E o outro arauto aparece semelhante ao primeiro e proclama com voz sonora: seres acima e abaixo, por ele. Então, as duas testemunhas surgiram e testemunharam entre números de olhos do Senhor que correm por toda a terra. Deixa eu só parar aqui, isso está em Zacarias 4:10. Então, o que acontece? Essas duas testemunhas são chamadas de 12 espias, e essas duas testemunhas são chamadas exatamente Yehoshua e Caleb, que, na verdade, são as duas forças defensoras daquele que acordam de madrugada para estudar a Torá. E quando está nessa mudança do dia para a noite, está saindo do dia para a noite, o dia pega esses cabalistas estudando. Então, ali eles têm aquela defesa durante o dia dessas duas testemunhas. No período agora, depois disso, vem 10 testemunhas, que são os 10 príncipes, na verdade é metafórico desses tempos apontados, e que agora, até o final do dia, até o final da outra noite, eles vão trazer acusações sobre as pessoas. Se você não tem esses dois méritos de estar estudando a Torá de madrugada, estudando ela profundamente, então você não tem as duas testemunhas, as duas defesas. Vamos continuar agora, então. E que estão atrás da cortina, emergem de lá, testificam dizendo: nós realmente testemunhamos por aquele homem. Bendito seja a sua sorte, porque ele, seu pai, será abençoado e lembrado para sempre, porque refizeram almas na esfera terrena, até mesmo almas de pecadores que haviam sido capturados pelo outro lado. É assim que a glória do santo é exaltada, em perfeita alegria. Então aparece um anjo que é guardião das figuras celestiais do justo. O nome desse anjo é Irradian, devido ao seu ofício sobre o povo dos judeus. E é coroado com uma coroa na qual está gravado o santo nome. O santo faz um sinal, ele avança trazendo a imagem do homem que melhorou as almas dos pecadores e coloca diante do rei e da matrona. E eu trago do céu a terra como testemunho. No momento lançaram aquela figura, porque não há justo no mundo cuja imagem não esteja gravada no céu, sobre a autoridade daquele anjo. Ele também recebe 70 chaves, chave para todos os tesouros do Senhor. Então o rei abençoa aquela imagem com todas as bênçãos com a qual ele abençoou Abraão, quando ele melhorou as almas dos pecadores. Então o santo bendito dá um sinal a 4 grupos de seres superiores que tomam aquela imagem e exibem em 70 mundos ocultos.
dos quais só são dignos aqueles que melhoram as almas dos pecadores. Se os homens soubessem e percebessem que a retribuição segue os trabalhos do justo para salvar os pecadores, certamente correriam atrás dos pecadores com o mesmo ardor que corre atrás da vida. O benfeitor do pobre ganha muitos bens, muitos tesouros superiores, porque o ajudam a existir. Mas mesmo aquele que faz isso não pode ser comparado àqueles que buscam salvar a alma de um pecador, porque ele quebra o poder do outro lado, dos outros deuses. Ele é a causa da exaltação do santo em seu trono de glória. Ele dá ao pecador uma nova alma, feliz e de fato a sua sorte. A segunda cor oculta, revelada, ao mesmo tempo, aparece em toda a glória no momento em que os israelitas alcançaram a Kedushá, ou seja, a santidade. A ordem da santificação que os filhos de Israel pronunciam, seguindo e repetindo aquela pronunciada pelo superior anjo de quem são associados. Essa cor é mostrada o tempo todo em Israel. Pronuncia essa santificação para defender os israelitas dos anjos, que de outra forma os notariam, os castigariam do alto. Então o arauto aparece e proclama em alta voz: você que está em cima, você que está embaixo, afaste todos aqueles que são arrogantes por causa do seu aprendizado, porque fomos ensinados que o homem deve ser humilde neste mundo em relação ao seu conhecimento da Torá. Somente no mundo futuro, o orgulho de aprender é permitido. Na Kedushá, devemos estar em guarda e esconder o nosso conhecimento em silêncio entre nós, ao invés daqueles que dizemos na companhia dos anjos. Uma delas, louvamos aos anjos, é por isso que nos permitem passar pelas portas superiores. Louvar ou engrandecer ou reconhecer um anjo não quer dizer que você vai adorá-lo. Ou seja, é um anjo de honra, é um anjo superior, etc. É uma energia boa. Isso não é adoração. Em uma delas, louvamos o anjo, por isso que ele nos permite passar pelas portas superiores. Nós também recitamos na língua sagrada, em hebraico, da mesma forma, por esse motivo, ele nos permite passar pelos portões celestiais, pela santificação que se segue, e entramos em portões mais elevados. Nós também, né, usamos a língua sagrada, e por isso é que é permitido acessar esses portões mais elevados. Pode-se dizer que com este louvor seduzimos os anjos, mas isso é permitido porque os anjos celestiais são mais santos do que nós e são capazes de derivar e absorver maiores aglomerados de santidade. E se não houvesse uma santificação complementar, seríamos incapazes de nos associar a eles em qualquer comunhão ou comunhão de louvor. E a glória do Santo Bendito seja não se completaria, ao mesmo tempo, graças à esfera superior e inferior. E é por isso que procuramos nos tornar seus associados, para que a glória do Santo Bendito seja exaltada em todas as esferas. A vinda da Kedushá, no final da oração, e um redentor virá a Sião, estão em aramaico e pode ser recitado individualmente em particular. Mas das palavras hebraicas da própria Kedushá, que está em hebraico, deve ser recitada apenas em uma congregação de 10 pessoas ou mais, porque a Sheriná está ligada com as línguas sagradas e todas as santificações com as quais a Sheriná está ligada, só podem ser pronunciadas na presença de pelo menos 10 pessoas, pois está escrito, e eu serei santificado em meus filhos de Israel. O termo filho de Israel também implica que tal santificação deve ser na língua sagrada, que é a de Israel. E as outras nações falam outras línguas. Alguém poderia objetar por que então o Cadice, que está em aramaico, deveria ser recitado apenas na presença de 10 pessoas? O Cadice, eu acredito que todos que estão aqui na aula conhecem, que é a canção que mais se fala do Sidu, que é para a elevação da alma.
né? São as canções, a canção que leva a alma. E a resposta é que a santificação que se expressa no Kadish é diferente da santificação que se expressa na tríplice repetição, Kadosh, 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 porque a oração do Kadish ascende a todos os lados e a todas as esferas, tanto acima como abaixo. Em cada lado da fé, isto é, para Sefirote, e demole paredes de ferro e selos pesados. Todas as conchas, clipotes e defesa do mal, de modo que por sagrado, bendito seja ele, é exaltado, mais do que qualquer outra oração, porque faz desaparecer o poder do outro lado, e pode se responder em voz alta, com espírito firme, amém, bendito seja o seu grande nome, para que o poder do outro lado é subjugado e o santo é exaltado em sua glória, acima de todas as coisas. E quando o poder da santidade, que é o Kadish, expressa, supera e quebra, assim como o poder do outro lado, o santo é exaltado em glória e se lembra de seus filhos e se lembra do seu nome. Assim, para a exaltação de El, esta oração deve ser recitada na presença de 10, abençoados para sempre. São os filhos do povo santo, a quem um santo deu a sagrada Torá, para que com sua ajuda eles possam ser dignos do mundo vindouro. Muito bem.